Agora, se você vai gostar ou não, como eu falei ainda há pouco, é uma outra dinâmica, é um outro raciocínio. Mas você tem que assistir. E eu vejo hoje a minha preocupação de que está se perdendo muitos grandes filmes que estão sendo feitos por uma série de fatores que a gente pode abordar agora ou depois, né? Eu acho que existem narrativas muito intensas para que determinado tipo de cinema seja mais visto e outros não. E o que é pior, aquele conceito de não vi, não gostei, está cada vez maior, né? Não vi, não gostei, eu não consigo entender isso. Sim. Isso que tu falou Perigoso, né? do cineclube recuperar essa dimensão social do cinema, assim, até entra um pouco no que a gente queria falar. Essa dimensão social, assim, não nesse sentido mais amplo, assim, mais uma atitude, uma atividade de socialização, assim, que a gente trouxe numa das pautas agora, a questão dessa atomização na experiência do cinema, assim. A própria questão do streaming, né? Meio que a experiência definitiva do audiovisual se tornando o streaming em si, a sala de cinema perdendo esse espaço e tal, contribuindo para um consumo mais solitário, né? Do audiovisual no geral, assim, dos filmes. E as próprias séries, né? Já são feitas para se consumir sozinho, basicamente. Aí a gente prepara uma pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Mas é mais uma questão, assim. Como tu compreende essa questão do streaming e do cineclube, né? A gente pega esse momento histórico do Pedro Veriano, que tem a questão de trazer os rolos de filme. E aí a gente tem um segundo momento que existe o vídeo, né? Então, de uma certa forma, facilita mais. Sim. Mas agora a gente tem, de certa forma, muito acesso a muitos filmes de uma forma muito simples e até barata, mas a gente vê os cineclubes sumindo, né? Se concentrando mais nessa experiência individual, assim. Aí... Eu não sei, eu tenho mais perguntas também sobre isso, o que vai acontecer, mas considerando as diferenças de período, de contexto, né, eu acho que nós vivemos mais ou menos o que era nos anos 50, 60 e 70, considerando todas as diferenças, que é continuar pescando pérolas, né? A gente tem que continuar o trabalho de trazer esses filmes, né? Claro, eu acho que piorou, no certo sentido, hoje, porque, como eu falei, existe uma narrativa generalizada que a arte reflexiva, né, seja qual for, ela não é bem-vinda, né? Eu já ouvi isso de pessoas que me conhecem também. Você é daquele tipo de crítico de cinema, né? Todo, né? Cinéfilo, né? Que teoriza tudo, né? Eu falei, e qual é o problema? Aí eu venho e pergunto, por que isso incomoda as pessoas? Isso é muito comum, né? Por que incomoda? Porque eu não conheço ninguém que goste de cinema ou que tenha um pouco de conhecimento sobre cinema que não queira compartilhar. Quem não faz isso, por isso que eu sou professor, é uma das razões de ser professor. O que adianta eu saber que o Tarkovsky é maravilhoso? Quer dizer, adianta para mim, como cinéfilo, eu marco, mas eu quero que tu conheças. E ali, vem cá. Então, isso eu acho tão bacana, mas uma gota no oceano, não sei, eu acho que existe os cineclubes estão recuperando a importância, se é que deixaram de ter algum dia, da diversidade. Por isso que eu acho até importante também se rever o que é o conceito de cineclube. Eu vejo às vezes, a nível de Brasil, até fora do Brasil, ações que têm só o nome de cineclube, mas efetivamente não são cineclube. Cineclube o que é? É a priorização da diversidade cinematográfica, do estudo do cinema, da pesquisa, do incentivo à pesquisa, ao estudo, enfim, é um incentivo. Então, eu acho que é válido, mas eu acho que, assim, entre eu escolher Homem-Aranha no multiverso, que é ótimo, aliás, só para deixar claro, nada contra, ao contrário, tudo a favor, e passar os Solaris para que ninguém viu, que ninguém conhece, eu acho que os cineclubes têm essa função de prazer em conhecer. Sou Tarkovsky, né? Sou Kaneto Shindo, sou Kurosawa. Porque esses cineastas, apesar de eventualmente estarem nas mídias principais, eles ficam secundários. Eles acabam ficando secundários. Claro, estou me referindo às mídias e sites mais vinculados a uma pegada mais comercial, que eu não sou contra. Eu acho que o cinema também é isso. Eu não acho que nada deve ser excluído.
Mas eu acho que se o circuito comercial, como na minha época de adolescente, já fazia o seu papel de exclusão, o de hoje faz mais ainda, né? Então aí que vem mais importante a importância dos cineclubes aqui e ali, todos são importantes, né? Todos que existem, que existirão. Porque senão, não vou lembrar o nome dele agora, no período do doutorado, eu encontrei com pesquisei vários autores apaixonantes. Eu não me perdoo por não estar me lembrando de um deles, que ele tinha um projeto de cinema na França. Marco, me esqueci. E ele falou uma coisa que bateu muito em mim, assim, que ele entendia que o cinema... Claro, ele falava que todas as artes, né? Mas o negócio dele é cinema. Então, ele dizia que se o cinema, ele tinha que estar nas escolas desde cedo. E ele colocou uma forma bem definitiva. Se eu não apresentar para o meu aluno quem é Glauber Rocha aos 14 anos, ele nunca saberá. Aí você vai... Não, mas como assim? Está sendo muito definitivo. Não, ele não está sendo definitivo. Porque o Glauber não faz parte do mainstream. O Glauber não faz parte... O Glauber não faz polêmica. A polêmica do Glauber não era polêmica, era coisa séria, né? Hoje nós vivemos a polêmica fútil, né? Às vezes umas discussões assim, eu falei, sério? Isso é uma polêmica? Eu sou da época que a polêmica era o Glauber Rocha levar a Idade da Terra no Festival de Veneza, perder e ele sair chutando todo mundo porque o filme dele era melhor do que todos. E ele tinha razão. Ele tinha razão. A polêmica é isso, uma questão estética, uma questão de análise, de discussão. Aí eu vejo discussões porque o Nolan falou que... Aconteceu em sala de aula. Não direi quem. Eu falei, o Nolan não quer que os filmes dele vão para a Netflix. Eu entendi, eu não concordei, mas eu entendi. Porque os filmes do Nolan têm um lance de cinemascope, de dimensão de imagem, que ele prefere que o espectador assista no cinema e não numa tela pequena. Alguns alunos sabem, é porque ele tem dinheiro para ir para o cinema. Sim, ele tem dinheiro para ir para o cinema. Eu estou falando no sentido de criação. Ele, como criador, como cineasta, ele tem o direito de dizer, olha, eu gostaria muito que tu assistisse o meu filme no cinema. Eu entendi. Aí virou uma polêmica, porque realmente deram nele, porque ele não está entendendo que o cinema é caro, etc. A discussão procede. Essa é uma polêmica interessante, mas não dá para entender. Então, essas discussões só podem acontecer se nós tivermos um impulso cineclubista de procurar conhecer as coisas, né? Procurar assistir os filmes. Não vim com essa história que eu ouço há muito tempo, que o cinema já foi. Os grandes clássicos já foram feitos. Desculpa, você está mal informado. Você tem que assistir. Quais são os filmes que você assiste atualmente? Filme brasileiro. Aí eu pergunto, qual foi o último filme brasileiro? Cidade de Deus. Aí eu olho, bom, Cidade de Deus 2002, né? Você acha que você realmente pode fazer uma avaliação mais complexa? Teve um debate que eu participei, que eu promovi, melhor dizendo, em 2018, você se lembra do Roma, né? Do Cuarón, do Afonso Cuarón. Vocês gostaram do filme? Eu gostei desse filme. Tá. Aí eu promovi um debate porque estava uma confusão danada. Eu acho que quando tem uma polêmica bacana, eu acho que vale a pena você elaborar. Vamos né, elaborar isso. Eu acho que é bacana você discutir. E uma boa parte das pessoas que estavam lá não gostaram do filme. E com observações que eu não tinha feito. Adorei. Revi o filme e algumas questões que passaram da minha cabeça ficaram. Hoje eu gosto menos do filme por algumas questões que eu li e ouvi. Enfim, posso rever o filme daqui a alguns anos e talvez mudar de ideia, porque é aquela história que eu também falo muito, acho que eu devo ter falado em sala de aula com vocês. Os filmes são os mesmos, nós é que mudamos. Então eu vejo o filme com 15 anos, eu amei. Eu posso ver com 25, é o mesmo filme, só que tu não és mais a mesma pessoa. Aos 35 você pode dizer, não, aos 25 eu estava errado, esse filme é uma outra coisa. Qual é o problema disso acontecer na elaboração? E se é assim na vida, por que não seria no cinema, né? Então, assim, o exemplo do caso do Roma, uma coisa que eu falei, que a pessoa até riu na hora, mas é fato. Você gostou do Roma, né? Você também. Por que vocês gostaram do Roma? Primeiro, porque vocês assistiram. Pode parecer bobo o raciocínio, né? Vocês assistiram o filme. Até pra não gostar, gente. Até pra não gostar? As pessoas que vieram com essas críticas, tipo, né, estavam ali comentando em cima do que viram no filme. Né? O que nós temos hoje? Os tudólogos que fazem a avaliação dos filmes sem assistir. Aí fica difícil elaborar um processo de aprendizado. Eu quero te ouvir. Por que você não gostou? Por que a baleia não é bom? Eu queria te ouvir. Ah, mas eu não vi. Eu li que... Aí poxa, fica difícil. Então, eu acho que os cineclubes, eles têm esse sino que te bate assim, cada sessão que tem. E aí, uma coisa que eu me contento há muito tempo. Às vezes, a sessão de cineclube dá 2, 3, 4 pessoas. Mas eu consegui, durante 15 dias, engajar a mídia para que falasse desse filme. Então, de repente, tu estás em casa, não pudeste ir, choveu. Para lá, o Marco programou um filme lá
na Casa das Artes do Onibabá. Deixa eu ver se tem aqui em algum lugar. De repente você viu, pronto. Missão cumprida. Conseguimos tirar. Assim, quando conseguimos no plural, é quem faz isso, não é só eu que faço isso, a nível de mundo, muita gente faz. Conseguimos tirar a pessoa daquela zona de conforto de assistir o que tem que assistir. Os 10 mais da Netflix, os 10 mais não sei de onde. Assista, não tem problema nenhum. Aliás, eu nunca falei em nenhum momento, e nem em cineclube, nem em sala de aula, não assista tal filme. Porque seria uma contradição da minha parte, né? Agora, o que eu digo é, assistiu esse, arranja um tempo para assistir aquele filme. Sai da tua zona de conforto, ou da zona da narrativa que diz que você tem que assistir. Tu tem que assistir o filme mais visto da Netflix essa semana, senão você não vai ter papo no final de semana, né? Não quero assistir esse filme da Netflix, não. De repente eu quero ver outra coisa. Por isso que eu digo que, às vezes, se você não entrar nesse complexo, esse fluxo, melhor dizendo, de informações, de filmes, de cineastas, de debate, que os cineclubes e a própria crítica de cinema, a gente pode falar sobre a crítica agora, se vocês quiserem, que a crítica faz, o cineclube faz, entre outras ações, se a gente não fizer essa contribuição, a gente perdeu a guerra de vez. Então, eu acredito que a guerra pode estar perdida, mas batalhas são possíveis. Ou seja, Solaris ou Tarkovsky, que eu não pude ver, eu li no jornal, vou assistir, pronto. Ganhamos. Aí eu espero que a pessoa goste, claro. Eu lembro de uma live que tu ias fazer com o professor Hernani Chaves, de um filme do Pasolini, que eu fui assistir para poder acompanhar a live e os comentários. Eu esqueci o nome Foi agora. Evangelho segundo São Mateus? Não, era Teorema, isso. Teorema, que é um filme incrível, assim. Teorema foi tão copiado, quando alguém assiste Teorema, mas eu vi 300 filmes iguais. Mas ele foi o primeiro a elaborar aquele processo de personagem, que tem que contextualizar também. Por isso que a análise é importante. Quantas vezes eu já ouvi isso, vocês talvez, Cidadão Kane, melhor filme da história do cinema. Pelo amor de Deus, calma, contextualiza como é que era a mise-en-scène na época, como é que era a profundidade de campo, como é que era a montagem. Aí você vai entender porque que ele é um filme de 41 que serve para o século... Né? Tá. Então, se você não tentar elaborar, não compartilhar esse tipo de curiosidade, por que o 2001... Aí vai, tantos filmes, né, que a gente podia falar aqui. Tenta contextualizar. 2001, viu? Saco. Dormir no filme, não, mas calma, por que será que ele é tão bom, né? Tenta assistir até o fim. Não consigo. Bom, então aí eu também não consigo, né? Não consegue elaborar. Então, essa insistência, eu acho que passa por aí. E os canais de streaming são ótimos, a grande maioria. Eu acho que os DVDs e Blu-rays que estão morrendo, né? Fico muito triste com isso. Eu fico triste, porque se tu for analisar, tudo que tem em DVD e Blu-ray, os canais de streaming não tem. Procura Alibaba. Você não vai achar em nenhum canal de streaming. Talvez o MUBI, em breve. O MUBI, né? Acho que teve na MUBI em outro momento, sim. Mas olha só, então assim, isso é uma outra questão, até porque o capitalismo faz isso. Ele usa, depois joga fora, né? As mídias físicas acabarem, para eles é ótimo. Para nós não. Como pesquisadores, sabe? Enfim, essa é uma outra discussão. Sim, precisa vir um Martin Scorsese para fazer uma restauração de limite, assim, por exemplo. Entre outros filmes, né? Ele ajudou a fazer O Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele ajudou a fazer outras restaurações. Ele é um cinéfilo. Eu gosto muito do Scorsese, adoro a coragem que ele tem, porque eu não tenho mais essa paciência de ficar falando do filme da Marvel. Ele vai lá. Só que aí que tá. Vocês leram o que ele falou sobre a Marvel? Lê mesmo. Ele diz que não é uma coisa sem valor, mas que a experiência do cinema, se transportar pro drama de um personagem é uma coisa que não se encontra ali, porque a gente está construindo meio que um império, assim, né, de produtos. É interessante que ele Mas fala. A maioria não leu, só leu a chamada. Scorsese critica o filme, mas pronto. Ninguém se sente na obrigação, mas por que será? Né? Deixa eu tentar elaborar algum pensamento. Não. O que eu ouvi de gente falando mal, eu perguntava, tipo assim, você leu? Não, mas nem vou ler. Mas como é que você vai tentar elaborar uma discussão para discordar até dele? Você pode discordar dele. Então, ele tem uma coragem danada. Então, ele como cineasta, que eu também gosto muito do trabalho dele, ele tem essa postura cinéfila de restaurar filme, de vez em quando promover uma exibição de gala de um clássico do cinema. Então, eu acho que ele é um dos que, na minha opinião, ajuda a tentar criar uma narrativa meio que oposta ao senso comum. Eu chamo de senso comum, que é falar a mesma coisa de sempre. Ele jogou uma reflexão. Eu li todo o texto dele, toda a fala dele. Eu concordo 98%. Tem umas 2 ou 3 coisas que eu acho que não é por aí. Mas isso só aconteceu comigo porque eu li. Ela só gostou do filme porque assistiu. Então, o lance todo é você tentar criar esse gatilho, esse impulso das pessoas, sabe, não desistirem daquilo que nem assistiram.
Só um caso rápido que eu conto muito em debate. O Dustin Hoffman, que eu acho um grande ator há muito tempo, acho que está quase aposentado, né? Não sei se ele